Olá, eu sou o professor Andrei Venturini Martins e estou ministrando o curso Ética em Tempos de Crise. Na nossa última aula eu trabalhei dois termos. O primeiro, ethos, com epsilon, que significa comportamento, caráter, e ethos, com eta, que significa morada do ser ou espaço de convivência. Eu dizia também que o Aristóteles ele viveu um momento de crise, ou seja, de cisão entre uma ética tradicional e uma ciência da ética, ou uma ética filosófica, e aí ele compôs uma ética enquanto justa medida. Né? Trata-se da virtude está na medida, na proporção, e não nos excessos. E ao final eu falei da crise que o Aristóteles enfrentou com o advento da filosofia, da ciência da ética, e falei um pouquinho do termo crise. Agora, o que significa crise? A crise significa cisão, rupturas. E é justamente esse termo que eu quero pensar, a partir da nossa reflexão sobre o termo ética, no dia de hoje. Então, no meu modo de pensar, o termo cisão ele é fundamental para entendermos o contemporâneo. O contemporâneo é um tempo de difícil análise. Por quê? Porque quando estamos muito longe de um dado contexto, é difícil de analisar. Vamos falar, por exemplo, do século IV, é difícil, porque a gente tem uma distância temporal, uma diferença linguística muito grande. Porém, falar do nosso próprio tempo também é difícil, porque nós estamos muito próximos dele. Do mesmo modo, ver um quadro com clareza quando você está muito longe é difícil. Mas também ver a clareza do quadro quando você está muito próximo também é difícil. É por esse motivo que é tão difícil de falar do contemporâneo. Mas eu diria que existem alguns eventos históricos que nos ajudaria a pensar um pouquinho o contemporâneo, esse tempo que a gente chama de nosso. Então, o meu trabalho de hoje é justamente pensar uma das marcas do contemporâneo, que é a cisão. Então, eu vou voltar lá no século XVI, XVII e começar a mostrar como as cisões elas aparecem. E depois, nas outras aulas, o eco destas cisões no nosso tempo, nesse tempo que nós chamamos de nosso. Então, o conceito a partir do qual eu quero pensar o contemporâneo é o conceito de cisão. Esse será o conceito a partir do qual eu quero pensar o contemporâneo. Ok? Então, vamos lá. A primeira cisão que eu detecto seria a cisão entre Estado e religião. Bom, no século XVIII, o monarca ele era fruto da providência divina. O monarca ele era abençoado pelo poder papal. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que até o século XVIII havia uma harmonia entre o Estado e a religião.
Havia uma sincronia entre o poder papal e o poder do rei, o poder do monarca. A religião, ela conferia o poder ao rei. E o rei, de alguma forma, defendia a religião e se aliava a ela. Então esses dois poderes, eles estão intimamente ligados. Porém, em 1789, com a Revolução Francesa, isso muda. O rei é decapitado e a cabeça dos aristocratas e dos papas não terão a mesma ingerência nas repúblicas. Então, com o advento da república, e de maneira especial o marco disso é a Revolução Francesa, há uma cisão entre o Estado e a religião. E uma das marcas dessa cisão é um anticlericalismo muito forte, que se manifesta, por exemplo, em Voltaire. Agora eu vou fazer uma citação só para a gente perceber um pouquinho o quanto essa aversão à religião, à igreja, a tudo aquilo, a todo poder externo à república que queira interferir na república. Então eu faço a citação de Voltaire. Ele diz assim, abre aspas, o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Fecha a citação. Então, é interessante essa passagem, porque o Voltaire ele está vinculando a liberdade, né, à autonomia do Estado. O Estado, ele só é livre na medida em que o Estado é autônomo em relação à ingerência da religião. É interessante que após 1789, a religião ela é um elemento dentro do Estado e não terá a mesma ingerência que tinha quando os reis coroavam os monarcas. Então, essa seria a primeira cisão. E, é claro, ela se manifesta no contemporâneo. Por exemplo, o Brasil é um país laico. O que isso significa? Significa que há liberdade religiosa no Estado brasileiro. Então, o Estado garante que não só uma religião ou duas, mas que todo credo religioso, desde que esteja de acordo com as leis e com a Constituição, o Estado garante que essa religião, essa espiritualidade, ela pode se manifestar livremente. Então, veja, trata-se de dizer que o Estado permite o movimento livre das religiões. Então, veja que não se trata de um Estado religioso, mas trata-se de um Estado que permite que a religião se manifeste. Então, há uma ruptura pontual entre o Estado e a religião. O Estado permite o advento, o movimento e a manifestação religiosa. Então, só para a gente entender como essa primeira ruptura entre Estado e religião, que se mostra lá na Revolução Francesa, ela tem ecos para entendermos o contemporâneo. A partir disso, eu começo a falar de uma segunda ruptura que está muito próxima da primeira, porque envolve um elemento da primeira. Seria uma ruptura religiosa e que tem ecos no cotidiano. Trata-se da ruptura entre Igreja Católica e igrejas protestantes. Então, trata-se de uma segunda ruptura.
que eu pretendo falar. Bom, com o advento do protestantismo, a unidade que a Igreja Católica possibilitou à Europa se desmancha. Então, veja, se a Europa possuía uma unidade e essa unidade ela era estruturada pelo cristianismo católico, com o advento das igrejas luteranas e calvinistas, essa unidade ela se desmancha. Então, como isso acontece? É interessante pensarmos o motivo dessa ruptura e as consequências dessa ruptura. Então, a Igreja Católica, ela trabalha dentro da seguinte perspectiva. Aqui tem o dado de fé, ou seja, as Escrituras. Essas Escrituras, elas são interpretadas pelos chamados padres da Igreja. Quem são os padres da Igreja? Os padres da Igreja são aqueles que são responsáveis pela constituição da ortodoxia da Igreja. Então, um exemplo de padre da Igreja seria Santo Agostinho, o bispo de Hipona, com inúmeras obras, como as Confissões, o Livre-Arbítrio, Solilóquios. Agora, o que é mais importante para nós? É entendermos que o Santo Agostinho foi alguém que leu as Escrituras e, a partir disso, e configurou uma doutrina. E essa doutrina, ela é aquilo que nós poderíamos chamar de tradição da Igreja. Então, o católico do século XVI, quando ele lia as Escrituras, ele lia a partir do óculos da tradição. Então, esse católico, ele não vai direto nas Escrituras, mas o olhar dele perpassa por aquilo que os padres da Igreja disseram sobre as Escrituras, e é a partir desse olhar que estes homens olham as Escrituras. Então, não se trata de um trabalho individual, mas trata-se de uma interpretação conjunta das Escrituras. Essa é a posição dos católicos. Já os protestantes, eles analisavam as Escrituras a partir de uma outra perspectiva, e aí é justamente essa perspectiva que é muito importante para nós. É uma ruptura que entre católicos e protestantes que traz uma característica fundamental para entendermos o contemporâneo. Então eu passo a falar um pouquinho agora dessa característica do protestantismo. Os protestantes, ao contrário dos católicos, eles tinham um outro olhar para com as Escrituras. Então aqui estão as Escrituras, a Bíblia, o dado revelado. Aqui está um luterano, né, do século XVI. Não há necessidade de fazer um olhar das Escrituras a partir da tradição. O protestante, ele só precisa da sua fé individual para olhar as Escrituras. Não há necessidade da tradição. Isso significa que os protestantes darão uma grandiosa importância para o indivíduo. Uma das características do contemporâneo é um indivíduo que ficou cada vez mais solitário, e aí nós damos o nome de individualismo. Isso é importante ressaltar, porque a cultura do indivíduo é justamente um contraponto à cultura da tradição. Então nós poderíamos reconfigurar aqui o nosso quadro
da seguinte maneira, do seguinte modo: a Igreja Católica como um representante da tradição e as igrejas protestantes como representantes da autonomia do indivíduo. A tradição, sem dúvida nenhuma, ela tem a sua importância. Por quê? Porque, veja, se o homem chegou até aqui, então existe alguma sabedoria na tradição. Existem elementos relevantes que serviram de meio para que eu chegasse até aqui. Por outro lado, o indivíduo também é importante. A autonomia do indivíduo também é importante. E essa autonomia ela foi fundamental de maneira especial quando se trata da ciência, né, do advento da ciência, de maneira especial no século XVI e XVII. Né? Então, veja, não se trata de dizer que a tradição ela não tem nenhuma relevância para os protestantes. No entanto, o indivíduo ele tem mais peso. Então, uma das coisas que a reforma protestante ajudou muito se é o indivíduo que conduz a interpretação, então esse indivíduo ele precisa aprender a ler. Então, uma das tarefas dos protestantes foi ensinar o indivíduo a ler. Isso concedeu mais autonomia para o indivíduo. Então, o trabalho do protestante é conceder mais autonomia para o indivíduo. A consequência disso, os católicos unidos na pessoa do Papa. Já os protestantes, se eu preciso somente do dado revelado, da minha individualidade e da fé, que é iluminada pelo Espírito Santo, o problema é que cada indivíduo começa a ler as Escrituras de um jeito. E todos eles dizendo-se iluminados pelo Espírito Santo. A consequência disso é que não há uma cisão somente entre Igreja Católica e igrejas protestantes, mas há inúmeras cisões nas igrejas protestantes. Então, há inúmeras cisões, porque cada um interpreta de um jeito. Por exemplo, Lutero de um jeito, Calvino de outro, e aí vai. A consequência histórica disso, né, é claro que eu não estou falando das igrejas históricas, como a igreja luterana e a igreja calvinista, mas a consequência no nosso cotidiano disso é uma proliferação de credos. De tal forma que, se você resolve andar no centro de qualquer cidade do Brasil, você vai ver uma quantidade enorme de igrejas. Então, essas cisões, essa proliferação de credos, ela se dá primeiro porque o Estado é laico e permite essa liberdade. Cisão entre Estado e religião. E depois, em função dessa proliferação dos credos religiosos, em função desse embate, esse primeiro embate entre Igreja Católica e igrejas protestantes. Então, essa seria a segunda cisão que eu venho assinalar. Uma terceira cisão seria a cisão entre fé e razão. Essa cisão ela é muito importante porque nos coloca em diálogo, né, com algo importante, que é o advento da ciência. Então, a cisão entre fé versus razão. A Igreja Católica, ela sempre defendeu uma certa inteiração entre fé e razão. Isso até hoje. Então eu indico aqui um texto interessante para quem se interessa, é um texto chamado Fides et Ratio,
que trata dessa interação, foi escrita pelo João Paulo II, Karol Wojtyła, o Papa, sobre essa interação entre fé e razão. Então a Igreja Católica, ela sempre defendeu essa possibilidade de interação. Então a Igreja trabalha dentro da perspectiva fé e razão. Já os protestantes trabalham em uma outra dinâmica, fé ou razão. Essa é uma marca importante, né, para nós pensarmos. Por quê? Porque os protestantes, eles são herdeiros de uma concepção de homem muito próxima do pensamento agostiniano. Um pensamento marcado por um pessimismo muito grande em relação à condição humana em função do pecado original. O que isso significa? O homem pecou. E o pecado de Adão foi transmitido de forma atávica, foi transmitido de pai para filho e contaminou todos os homens. E contaminou não só a vontade, mas a racionalidade também. Logo, a razão, ela se mostra enquanto um elemento corrompido. Bom, se você... mas o que significa uma razão corrompida? Significa que a razão é falha. Né? Basta que você tenha um encontro, por exemplo, com o ceticismo, você vai ver o quanto a razão é falha. Então, nesse sentido, o que os protestantes vão dizer que o homem não deve confiar na sua capacidade racional. Não é a sua capacidade racional que vai salvá-lo, mas somente a graça. Então o homem precisa ter fé. Então, ou ele aposta na fé, ou aposta na razão. Coube ao homem, protestante, ficar com a fé. Então, esse é um ponto importante de cisão entre fé e razão. Mas essa cisão ela aparece não só na religião, mas também na filosofia. Um exemplo disso é o pensador René Descartes, que quando ele escreve as suas meditações metafísicas, um texto que ele escreve lá no século XVII, no prefácio ele escreve um texto para os doutores da Faculdade de Teologia de Paris. E ele diz, olha, o que eu estou tratando aqui é sobre filosofia e não sobre teologia. As coisas da fé, elas cabem somente para os doutores da fé, e eu não estou tratando disso aqui. Então, o que o Descartes faz de alguma maneira é dizer o seguinte, olha, estou tratando das questões filosóficas nas quais trato por meio da razão. A consequência disso, não foi o Descartes que disse, mas a consequência disso é que as coisas que diz respeito à teologia não são racionais. Tá? A fé é um elemento do sentimento. A fé é um elemento do irracional. Então, se não é racional, já que a racionalidade ela pertence à ciência e à filosofia, então a fé ela tornar-se uma instância da irracionalidade. Essa que é uma ideia muito comum também na atualidade, a ideia de que a fé é uma instância sentimental somente, que não há reflexão na religião. Né? Uma das marcas do contemporâneo é essa cisão entre a fé e a razão, e que tem como consequência atribuir à religião algum aspecto, né, da irracionalidade. Então, essa seria a terceira cisão. A quarta cisão eu chamaria de cisão entre a ciência e a moral. Então, coloco aqui ciência versus moral. Um autor fundamental para a gente entender essa cisão é
o italiano Galileu. Galileu. Bom, para a gente entender essa cisão, primeiro é importante ressaltar que o Galileu ele teve uma importância fundamental para o advento da ciência moderna. Ele é um dos grandes precursores daquilo que nós poderíamos chamar de tecnologia. Por quê? Galileu aponta a luneta para o céu. E quando ele aponta a luneta para o céu, ele começa a ver as nebulosas, né, aquilo que eles chamavam de nebulosas, que eles achavam que era um conjunto, que era uma fumaça branca no céu. Quando o Galileu aponta a luneta para o céu, ele aumenta a capacidade humana de ver, hiperboliza os sentidos, aumenta a capacidade humana de perceber as coisas, e é isso que se chama tecnologia, nesse primeiro momento. E ele percebe que aquilo que chamavam de nebulosa não é um gás, né, que estava no céu, mas é um conjunto de estrelas, e essas estrelas elas estão muito próximas umas das outras. Percebe os vales, as montanhas que estão na Lua, né? Percebe os satélites de Júpiter e etc. Então, veja, com essas descobertas, o Galileu ele aproxima o homem do conhecimento das causas que regem a natureza. No entanto, ele precisava provar isso. E ele entrou em debate com um padre, que era um astrônomo chamado Padre Clávio. Né? E a concepção cosmológica da época era uma concepção, diríamos, geocêntrica. A Terra está no centro e tudo gira em torno da Terra. Por quê? Porque Deus criou o mundo, a imagem e semelhança de Deus, colocou o ser humano no centro e as escrituras legitimavam isso. Por exemplo, o Salmo 93 dizia: a terra está firme e jamais tremerá. A terra está no centro. A Bíblia comprova isso. O Galileu, quando aponta a luneta para o céu, ele defende um outro sistema, que é o sistema copernicano, do Padre Copérnico, que faz um contraponto ao sistema aristotélico ptolomaico, que é um sistema no qual a Terra está no centro e não o Sol. O sistema heliocêntrico é um contraponto. O Aristóteles aponta a luneta para o céu e tenta mostrar, argumentar, né, e teorizar e mostrar essa nova visão de mundo. No entanto, aquilo que o Galileu mostrava, Clavius olhava na luneta e não conseguia ver. É claro que para que você consiga ver, é necessário que você tenha uma carga de estudo e um hábito de ver, de olhar a luneta, que o padre Clavius não tinha. Então, o Galileu não conseguia justificar as suas concepções. E Galileu ele foi obrigado a abjurar. A igreja não impede ele de ler, escrever, de receber intelectuais nos seus aposentos. No entanto, ele não consegue justificar. Ele estava, né, além do seu tempo. No entanto, há uma frase de Galileu que mostra essa ruptura entre ciência e moral. O Galileu diz assim: a ciência, ela diz como é o céu. A igreja, a religião, ela diz como se vai ao céu. O que isso significa? Significa que a religião ela deve se preocupar com as questões morais. E a ciência, ela deve se preocupar com as causas que explicam a natureza. Então, nesse sentido, não adianta fazer da religião um instrumento explicativo da natureza. Assim como não adianta fazer da ciência um instrumento hermenêutico daquilo que o homem deve fazer ou não. A ciência não vai dizer aquilo que o homem deve fazer ou não. Essa é uma tarefa da religião. Então, nesse sentido, o Galileu é um dos marcos dessa cisão brutal entre ciência e moral. Para nós, esse eco é importante porque nós teremos que pensar
o advento da ciência ou o progresso da ciência acompanha o progresso moral, então, por exemplo, o homem, ele produz um avião. Um avião, ele pode ajudar-nos a fazer uma viagem muito rápida, mas também um avião também é capaz de jogar bombas. Então, será que a ciência está em sintonia com a moral? E se não está em sintonia, é necessário que a ciência ela seja ajustada pela moral? E a questão que nós poderíamos fazer é: qual moral? Então, essa seria mais uma cisão importante, né? A cisão entre ciência e moral. Uma última cisão seria a cisão que se dá no século XIX, a cisão das inúmeras ciências. No século XIX, surgem inúmeras ciências. E essas ciências, elas se especializam cada vez mais em engenharia, arquitetura, medicina, física. As ciências, elas se especializam, elas possuem um método próprio. As ciências, elas produzem uma linguagem própria, elas possuem um objeto próprio. Então surge aquilo que nós poderíamos chamar de ideologia da especialização. O resultado disso é que diminui a interlocução entre as áreas do saber. Um físico não entende o que um médico está dizendo. Então, as ciências, elas não dialogam com a mesma facilidade de outros tempos. Para nós, as consequências disso são duas. Primeiro, a primeira consequência nós sentimos no cotidiano. Você vai no médico, você vai no clínico geral, e o clínico geral ele vai te indicar para um especialista. Você está com um problema, né, no rim. Você vai no médico, ele te dá um remédio para o rim que prejudica o teu pulmão. Você toma um remédio para o pulmão que prejudica a tua circulação. Então, veja, esse é um problema que a gente sente no cotidiano. Né? É um problema, assim, que você sente no decorrer do ano. Essa hiperespecialização da ciência. Por outro lado, há vantagens. Vacina, transporte, conforto, o ato de gerar mais riquezas, tudo isso que a ciência ela pôde nos proporcionar. Então, trata-se da ruptura entre ciência e ciências. Eu termino por aqui essa minha segunda aula e no nosso próximo encontro eu quero trabalhar uma outra característica do contemporâneo. A primeira característica foi a cisão. A segunda característica será o processo de massificação. Até mais.